Como ter autoridade, mesmo começando do zero, sem forçar a barra. Ou, eu juro por Deus, esse vídeo vai ser o melhor vídeo sobre autoridade que você vai ver na sua vida. E eu sei disso porque essa visão de autoridade mudou absolutamente tudo pra mim. Tudo. Porque talvez você esteja travando e produzindo conteúdos que não são bons porque te falaram que você precisa ter autoridade e que o outro e o jeito de ter autoridade é através das suas fotos, através da sua roupa, através do jeito que você fala, através do lugar que você tá, através do carro que você tem, através dos quantos milhões você faturou ou não faturou, quanto você mostra. E não é isso. A autoridade não é algo que você tem, não é algo que você mostra, não é algo que você compra. A autoridade é aquilo que você é. E eu vou te explicar isso através de uma analogia, para que você entenda de uma vez por todas. E aí, se você estiver do zero, eu vou te ensinar a mostrar essa autoridade através de coisas práticas que você pode fazer, mesmo que você esteja começando do zero, tá? Vamos lá, primeiro passo dessa analogia. Caso você não me conheça, oi, eu sou Isabela Mate, eu estou no digital há 15 anos, eu criei um e-commerce, o primeiro e-commerce de moda feminina de uma adolescente no Brasil, e aí, enfim, comecei a empreender e estou aqui há muito tempo, ainda estou aqui há muito tempo. E o jogo do digital para mim sempre foi atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas e criar produtos e serviços e infoprodutos que possam ajudar essas pessoas a ser melhor para elas do que para mim que estou vendendo. Então, através disso que eu construí meus negócios e através disso que eu construo o meu conteúdo e minha audiência, que eu chamo de nosso time. Se você quiser fazer parte, só, inclusive, se inscrever no canal, tem que deixar um like e conhecer as outras redes sociais. Instagram, Isabela Mate Podcast, a galera mais fechadona comigo tá no meu podcast. Enfim, estou em todas as redes, focada em te ajudar mais e te ajudar de forma mais rápida e de forma mais simples a ser você mesmo e ter resultados no seu negócio através de mentalidade, posicionamento, conteúdo, geração de leads, educação, vendas. Então, pode contar comigo, tá? Nesses pontos. Vamos lá. Eu acho que o maior exemplo para que você, mude a sua cabeça e você fale, nossa, entendi agora. Muita gente fala sobre autoridade desses jeitos que eu falei pra você, e isso acaba travando você, porque você começa a se vestir de um jeito que você não se veste, falando de um jeito que você não fala, se endividando pra, sei lá, comprar alguma coisa que você nem faria tanta questão de ter, porque você foi convencido de que isso é o que vai fazer você vender, né? E na verdade não é assim que acontece, e eu falo isso porque eu já caí nessa arapuca, tá? A arapuca de ter a casa, de ter o carro, de virar uma chata de terno, e não é isso. A autoridade, o melhor exemplo pra mim é o seguinte, não sei se você acredita em Cristo, em Jesus ou não, mas isso não vai importar pra essa história, mas se você acredita, isso vai ser mais potente pra você, tá? Quando tem uma passagem de quando Jesus fez o maior sermão da história de todos os tempos, que se chama Sermão da Montanha. E aí, Mateus, que foi um dos discípulos dele, ele era o discípulo mais literal, assim. Então, ele escrevia as coisas como elas eram. Ele não escrevia o que ele sentia sobre elas. Ele falava, aí o fulano chegou, falou isso, aí ele chegou, falou isso. Aí o ciclano chegou, falou isso, aí aconteceu isso daqui, aí Jesus falou isso daqui. Ele era bem literal, assim. E ele ajudou Jesus a escrever o Sermão da Montanha. Então, tá ele escrito lá todo bonitinho, o sermão, tá? Que ele fala sobre Deus e, enfim, traz uma visão diferente e tudo. E aí, depois que ele terminou, foram, milhares de pessoas naquela época. Imagina, milhares de pessoas no boca a boca falando, ele faz milagres, esse cara, vamos lá ouvir ele. E aí, ele falando pra essas milhares de pessoas, e no The Chosen é muito legal porque mostra, né? O The Chosen é uma série muito maneira. E aí, quando acaba, aí as pessoas falam assim, quando perguntam, mas o que você achou, tal, como foi? Aí as pessoas falam, nossa, é muito diferente, porque ele falou de Deus, mas não como os fariseus. Os fariseus eram os judeus do alto clero, assim, nem sei se está errado falar os nomes, mas imagina os judeus que ficavam lá no templo e que liam as escrituras e eram os guardiões da fé, tá ligado? Pai da fé. Eles eram os guardiões ali da fé e esses fariseus falavam sobre Deus e pregavam sobre Deus, só que falando sobre as escrituras. Então, eles falaram assim, ele não falou como os fariseus, como quem fala sobre Deus por aquilo que leu, mas ele falou com autoridade de Deus. Então, a autoridade não é sobre o que você tem, é sobre aquilo que você é. Ele falou com autoridade. E a autoridade é isso, não é sobre
eu estar numa câmera. Eu tô aqui com uma câmera, eu tô bonitinha até hoje, você viu? Eu não tô nem esculhambada, ó, eu tô tipo de blusa, de calça jeans justinha e tal, mas perninha cruzada, porque eu tava de perna de índio no outro vídeo e me machucou. Não é sobre as luzes ou a câmera que eu uso ou você saber se eu faturei 5 milhões ou 10 milhões ou 20 milhões. Não é sobre isso. A autoridade é sobre aquilo que eu sou. A autoridade é aquilo que é o jeito que eu falo, é a confiança que eu tenho quando eu trago pra você. E isso tá muito pautado na autenticidade, que é ser verdadeiramente aquilo que você é. A autenticidade não é você ser diferentão, não é você ser engraçadão, não é usar roupas diferentonas, a menos que isso seja literalmente quem você é. A autenticidade é você ser com o mundo, com os outros, aquilo que você seria sozinho. Então, ser verdadeiramente quem você é, independente de quem esteja vendo do outro lado. E quando você tem essa autenticidade, ou seja, você vive de acordo com aquilo que você é, você transparece a autoridade que você é. Essa autoridade que você tem, eu tô falando que não é algo que você tem no sentido de ter um carro, mas você tem autoridade, né, porque você é isso, o outro sente. Então, a autoridade o outro sente, e no digital, o outro precisa legitimar a autoridade que você tem. O que é isso? Quando você vem e tem, por exemplo, sei lá, que nem aconteceu muitas vezes na história, alguém vai, toma o poder e ele vira uma autoridade. Então, imagina, um cara foi, tomou o poder e virou o ditador de um país. Ele se torna aquela autoridade porque os outros percebem que ele é essa autoridade dentro daquele país, porque está nesse lugar de poder, de tomada de decisão e coisa e tal. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas podem não legitimar o poder dessa pessoa. Podem não legitimar a autoridade dessa pessoa. Não significa que ela não tenha, mas significa que a pessoa pode não legitimar e mesmo assim ter que abaixar a cabeça e concordar, e é isso. Na internet, não. Quando você está produzindo conteúdo, você não pode forçar o outro a te ver de tal forma. Tem lugares, e aí eu quero que você anote essa frase, não esqueça mais dela, tem lugares que você não se coloca, que o outro tem que te colocar. Não adianta eu chegar aqui e falar, eu sou a maior autoridade em estratégia de conteúdo para empreendedores e geração de leads e tal. Não sou eu que me coloco nesse lugar. Através do meu trabalho, através daquilo que eu sou, através daquilo que eu faço, através das pessoas que eu ajudo, vocês me colocam nesse lugar ou não. Não depende de mim, entendeu? Não sou eu que tenho que falar, eu sou... Às vezes tem pessoas falando, eu sou a maior marqueteira, eu sou sei lá, o mais foda em finanças, eu sou o mais... Tem lugares que você não se coloca, o outro te coloca. E eu vejo que tem muito isso, assim, né? Gente tentando se afirmar, mas o outro tem que legitimar. Então a autoridade é sobre ser, não é sobre ter, não é sobre forçar, não é... Você não compra o outro para que ele sinta essa autoridade, tem que ser sentido. Então... O melhor caminho para a autoridade é ser aquilo que você realmente é. E agora a gente vai entrar em 3 dicas para que você consiga transparecer esse sentimento de autoridade que está muito aliado com aquilo que você é verdadeiramente e que vai melhorando ao longo do tempo. E que o outro vai te colocar nesse lugar e que tem que estar pautado pela autenticidade, ou seja, ser aquilo verdadeiramente que você é, independente de quem está olhando do outro lado. Isso é o mais difícil, tá? Parece fácil falando assim, o mais difícil é você não mudar quem você é. O mais difícil, pra mim, foi chegar nesse ponto onde eu falo com você que tá do outro lado de uma câmera e eu falo igualzinho. Tipo, eu falo igualzinho com eles sem a câmera, entendeu? Isso é mais difícil, não chegar aqui e falar... Vamos lá, galera, vou falar com vocês de um jeito que eu não falo. Tipo, sabe? Agir de um jeito que eu não ajo. Esse é o mais difícil, é você ser genuinamente autêntico, independente de onde você esteja. Inclusive, eu acho muito difícil fazer isso 100% do tempo. Tem lugares que, por exemplo, porque eu sofri bullying na escola, a escola é um ambiente onde eu me fecho. Tipo, eu não sou verdadeiramente eu tenho, tipo, um trauma ali. Eu tô bem melhor, mas mesmo adulta, saca? Eu não consigo ser 100% autêntica, às vezes, em alguns ambientes que eu me sinto meio acuada. Mas o nosso papel é melhorar, né, na nossa cabeça e tudo para que a gente chegue nisso. E quando a gente fala de conteúdo, a pessoa, o que ela sente, o que vai marcar ela é aquilo que é autêntico, é aquilo que ela sente que combina com a verdade, entende? E a autoridade é aquilo que ela vai sentir a partir dessa autenticidade que passa para ela. Eu sei que parece meio... Mas eu vou dar um exemplo. Então vamos supor, você tá no começo, tá? Você tá no começo e aí vão te falar que você precisa transmitir a autoridade. Então, falam que o melhor é você já fingir que você chegou lá. E eu te digo o contrário. Eu acho muito melhor você construir em público. Isso vai
passar a sensação de autoridade muito mais do que alguém que finge que chegou lá e claramente não chegou. Então, ao invés de falar, eu já faturei tanto, eu faço isso, eu faço aquilo, e mostrar, e maquiar algo, porque a pessoa sente, compartilhe o processo. Você tá aprendendo algo novo? Ah, mas eu quero vender esse algo novo, eu preciso ter autoridade, eu preciso mostrar que eu sei, o que eu tenho. Cara, se você mostra que você aprendeu algo e você tá mostrando a sua jornada, isso é muito mais provável de que alguém que está em alguma etapa atrás da sua jornada queira aprender como você está fazendo, o que você aprendeu, o que mudou, do que se você finge que está tudo perfeito. Porque as pessoas, elas se conectam com a jornada. Então, construir em público é muito mais digno do que você fingir que construiu algo para outra pessoa te respeitar. As pessoas respeitam mais aquela pessoa que é verdadeira e que mostra os fracassos, os sucessos, aquilo que está aprendendo. É muito melhor você mostrar, eu aprendi isso e apliquei, e olha como isso deu certo no meu negócio. Vamos lá, mais um dia, agora olha o que eu fiz, olha o que a gente conquistou, olha o que a gente está fazendo. Eu vejo que, por exemplo, por não ter essa cabeça no começo do meu negócio, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de registrar que durante muitos anos eu fiquei na casa dos meus pais, então eu fazia as vendas na mesa que a gente comia, na cozinha. Eu não tinha dinheiro pra, fazer, nossa, nem conhecimento, nem nada pra fazer, um puta ensaio de foto. Então eu fazia na sala da minha mãe, numa manequim, sabe, que eu coloquei lá. Que eu fazia as coisas sozinha e cadastrava os produtos. Então, muitas vezes eu não mostrava isso. Eu não tenho fotos ou registros da casa da minha mãe cheio de caixa até em cima. Eu tinha vergonha de levar gente em casa porque era cheio de caixa, sabe? Aquelas caixas coloridas de plástico. Porque eu não tinha o estoque, eu não tinha o escritório perfeito. E eu achava que só eu me respeitar se vissem isso. Mas, mesmo assim, eu mostrava um pouco do processo, sabe? Eu mostrava as primeiras vendinhas, eu mostrava, o cuidado que tinha. Mesmo quando era uma folha sulfite escrita à mão e não era um cartão chique. E isso conectava muito mais as pessoas do que se fosse tudo perfeito desde o começo, sabe? E eu vejo que na minha jornada o meu papel é muito esse, é trazer o que eu acerto, o que eu erro. E isso me conecta muito mais com você do que se eu fingir que eu sou perfeita, porque eu não sou, entendeu? E ninguém é. E quando você coloca nesse pedestal, você na verdade se afasta do outro. Então mostra o seu processo. Mostra o processo, a primeira mesa que você comprou, o primeiro computador, sabe? Mostra o processo de você aprender a fazer um vídeo melhor, de você fazer uma edição e aprender algo melhor. Mostra o processo de você estudar algo e colocar em prática. Isso te ajudou, porque eu tenho certeza que além das pessoas quererem acompanhar e torcerem por você e pelo seu sucesso, ou seja, compartilharem, quererem te ajudar, quererem comprar de você, eu aposto que vai ter gente ali que vai se ver em algum ponto da sua jornada quando você está trazendo isso, e essa pessoa vai se conectar com você, vai se identificar com você e vai querer aprender com você. Muito mais do que se você cria o cenário perfeito, sabe? O cenário perfeito que eu digo não só de cenário. O cenário perfeito, onde você já fala bem, onde você já sabe tudo, onde você não tem nenhuma dificuldade. Parece que isso transmite mais autoridade, mas na verdade isso te afasta, isso esfria. E dá pra ver que é falso, entendeu? Então vá pelo outro caminho. Número 2, usa a autenticidade como vantagem competitiva. Por quê? Porque a autoridade, ela é algo que você é aliado com a autenticidade. Então, ao invés de você ter que falar de tal jeito, ter tal negócio, ter tal... Você pode querer ter coisas boas e bonitas. Pô, eu adoro essa poltrona, eu acho ela bonita. Eu gosto do nosso cenário com os livros. Eu gosto de ter, sei lá, um MacBook. Eu gosto da planta. Mas eu não preciso do MacBook. Ele não precisa ser um MacBook pra você me respeitar. Não precisa ser essa poltrona. Várias vezes eu já gravei numa cadeira, entendeu? Eu já gravei também no meu quarto, com uma câmera, do jeito que dava. E isso é muito melhor. Falar do meu jeito. Ao invés de tentar usar as palavras difíceis e falar com isso e aquilo, veja o ponto. Eu não erro, eu faço... eu sou eu, entendeu? Eu trago, às vezes eu tô descalça, tô descalça assim, aqui, como eu tô em vários vídeos, ou tô sentada de perna cruzada, ou eu mostro, ou falo um palavrão, ou falo um negócio, erro e dou risada e tá tudo bem. E isso me torna eu. E aí eu não tenho que me preocupar com concorrência, porque é difícil alguém que não sou eu concorrer com eu, entendeu? Sabe, o meu eu ali vai concorrer com quem que não sou eu? É muito difícil, você pode ter outras pessoas que falam de outros jeitos, que você talvez se identifique mais ou se identifique menos, mas o fato de ter eu aqui, em tudo que eu faço tem eu. Tem o fator eu. E o fato de ter o fator eu nos meus conteúdos, nos meus cursos, nos treinamentos, nas palestras, no vídeo, em qualquer coisa, o fato de ter eu é o que faz alguém preferir ver o meu ou comprar o meu do que de outra pessoa. Então, usa essa autenticidade. Não força, porque às vezes forçar ser autêntico não é ser autêntico.
sabe? Se você é uma pessoa mais tímida, trazer o seu lado de, cara, eu sou uma pessoa mais tímida, então pra mim funciona falar assim, é difícil pra mim falar, porque eu sou uma pessoa mais tímida, eu prefiro escrever, então eu vou escrever pra vocês. Isso é muito mais legal do que você fingir que você já tem a oratória perfeita e ficar travando e ficar sofrendo por isso. Não tô falando pra você aceitar ser ruim e só ser ruim nas coisas. Mas eu tô falando, é muito melhor você abrir o processo de se tornar bom, aceitando ser ruim, ou mostrando aquilo que é a sua personalidade, que vai atrair pessoas parecidas com você, querendo melhorar, no seu processo de melhorar, de aprender coisas novas, de querer ser melhor na sua oratória, de querer ser melhor no seu conteúdo, de querer ter coisas melhores, mas mostrar isso do que fingir ser algo. Tem gente que às vezes, tipo, quer fingir que é autêntico demais, sabe? Aí grita, aí se veste de um jeito malucão só pra falar que é muito autêntico e sai pela culatra, porque você não força também. A autenticidade não é algo que você força, não é algo que você fabrica, é algo que você é. E ser autêntica, inclusive, traz muitas versões minhas e muitas fases. Sabe, tem fase que eu tava mais, sei lá, eu falava muito pior. Depois de sei lá quantos milhares de vídeos que eu já gravei na minha vida, pô, no começo, nos meus primeiros vídeos, eu falava toda travada, coisa, mas aquilo era autêntico pra mim, porque era eu ali. E aí eu fui melhorando o jeito de falar e agora o meu ser autêntico na fala tem muito mais oratória, tem muito mais eloquência, tem muito mais dicção, tem muito mais encaixe naquilo que eu tô falando e raciocínio lógico. Mas não era assim no começo. E se eu fingisse que eu tenho a melhor oratória no começo tal, ou eu não começaria, ou eu ia ser sempre um personagem que ia ter que pôr uma pressão em mim de ser perfeita o tempo todo. E isso é muito cansativo. E não é o que conecta com os outros. Então, o segundo ponto é esse, tá? E o último ponto, tá? O último ponto é, usa prova social, sabe? A sua autoridade, ela também, isso que você é, muitas vezes é o que o outro sente quando ele te escuta, quando ele te vê, mas também pode ser transmitido através de outras pessoas que tiveram resultado através daquilo que você faz, através daquilo que você vende, através daquilo que você fala. Então, essa comprovação de que você é quem você fala que é, que você faz aquilo que você fala que faz, isso daí também ajuda a transmitir essa sensação de autoridade. Então, por exemplo, prova social é, cara, teve alguém que teve um mini resultado com algo que você falou? Posta isso. O fulano falando, cara, isso daqui que você falou realmente ajuda, tá? Eu apliquei aqui, foi muito bom. Ai, mas não é um baita de um depoimento. Ai, mas a pessoa não ganhou milhões de reais. Ai, mas não tem problema. A prova social, por menor que seja, mostra que tem pessoas que estão tendo resultado com aquilo que você falou. Ou com alguém que comprou uma roupa e amou essa roupa. E aí, no momento que você fala com paixão daquilo que você fez, o porquê que você pensou, e alguém comprova que aquilo realmente é bom, isso ajuda no conjunto da obra o outro sentir. Traz prova social, mostra outras pessoas. Cara, eu abro os comentários do meu podcast, o Isabela Mate Podcast no Spotify, é bizarro, cara. A galera comentando, tipo, você literalmente mudou a minha vida. Eu sou outra pessoa desde que eu escutei seu podcast. Esse episódio foi responsável por mudar o meu negócio, blá, blá, blá. Cara, eu tenho que postar mais isso. Eu tô tão no giro que eu tenho que parar e postar e mostrar pra alguém. Porque se eu falo que o meu podcast muda a vida de alguém, e alguém fala, mudou minha vida, é um jeito da gente combinar as duas coisas. É o jeito de eu mostrar que eu realmente sou aquilo que eu falo que eu sou. Que eu realmente consigo fazer aquilo que eu falo que eu consigo fazer. Então, a prova social é muito legal trazer no seu processo. Não coloca só você. É legal ter outras pessoas. As pessoas gostam daquilo que os outros fizeram, que os outros confiaram e que gerou resultado para eles. Então, esses 3 pontos são muito importantes. E aí, umas coisas extras, né, então, que podem te ajudar é assim, quando você tá sendo assim, você vai criar comunidade. Você vai criar pessoas que compartilham de valores, crenças, que se identificam com você, se identificam com aquilo que você acredita. E comunidade é mais importante do que seguidores, do que audiência. Porque ter uma comunidade forte vai te gerar mais realização, você vai transformar mais a vida dos outros, vai te gerar mais faturamento, vai te gerar mais recorrência, porque as pessoas compram, sabe? Compram, às vezes, o mesmo produto ou vários outros, ou querem continuar, indicar para outras pessoas. Então, a comunidade é inteligente sobre um ponto de vista de negócios, mas também, se você está construindo comunidade, é porque você está fazendo coisa certa, sabe? Uma comunidade verdadeira, sabe? Que se envolve com isso, você está sendo autêntico. E outro ponto que eu ia falar é, a sua narrativa, aquilo que você fala, as coisas que você traz, ela vai mudando conforme você cresce. Você não precisa ficar preso na mesma coisa. Você pode mudar de ideia. Tem vezes que eu olho e falo, nossa, eu mudei de ideia sobre alguma coisa, ou aprendi algo novo. E tudo bem você mudar, tudo bem você aprender algo novo, você está em constante movimento. Isso
é autêntico. Não tem problema você não saber algo e agora eu sei. Porque a autoridade não é saber tudo, não é ser perfeito. Entende? Mas é ser aquilo que você fala que você é ter confiança nas coisas que você fala. Então fale daquilo que você sabe. Não tem problema se você aprendeu algo novo, o fato de você falar e falar, inclusive, eu achava isso e agora eu acho isso, te passa mais autoridade do que você fingir e que nada aconteceu, entendeu? Então traga esses pontos e, enfim, eu espero que isso te ajude a ter uma visão diferente sobre o que é autoridade, como passar isso e que te liberte dessas, sabe, assim, essas... Como fala? Tipo, essas correntes, sabe? Que ficam te aprisionando de ser de tal jeito, falar de tal jeito, sempre ser perfeita, não mostrar vulnerabilidade, não errar nunca. Não é isso o jogo. Não tô falando que você precisa falar do erro enquanto ele acontece, mas se aprendeu algo, fala que aprendeu, não tem problema. Inclusive é muito melhor, sabe? E autoridade é aquilo que você é, não é aquilo que você aparenta ter, aquilo que você finge, aquilo que você compra, aquilo que você força o outro. Não existe isso. Tá? Pode até parecer que existe, mas isso passa. E eu tô há 15 anos no jogo do digital, eu sei que passa, eu já vi muitos passarem, a maioria passa. Mas eu continuo firme. Por quê? Porque eu sou quem eu sou. Até quando eu tava na merda, eu trouxe a merda e que eu aprendi com ela e trago os aprendizados até hoje. Então, seja quem você é, porque é o caminho mais livre e mais legal de você construir algo grande que vai ajudar as pessoas, que vai te enriquecer, vai enriquecer os outros, e ao mesmo tempo que não vai te amarrar a ser algo que você não é, tá? Espero que te ajude do fundo do meu coração. Aqui na descrição, se você quiser aprender comigo, ou se você é empresário, já tá num outro nível ali de faturamento do seu negócio, você pode participar do nosso grupo de empresários, fazer sua aplicação para ver se você é aceito, aqui Sparks, ou o Imatize tem os nossos cursos, se você quiser aprender a vender mais como empreendedor, também tá tudo aqui embaixo. E se você gostou, fica por aqui, temos vídeos novos toda semana, então já se inscreve, deixa seu like, comenta o que você achou e o que você quer que eu faça de vídeo para te ajudar. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.